a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje vou fazer a análise aos volumes 1, 2 e 3 da série Moonshine, da autoria da dupla Brian Azzarello e Eduardo Risso. Esta dupla é conhecida por outros trabalhos, como por exemplo Batman Noir da DC Comics, obviamente, e também na DC no selo Vértigo, ou Sem Balas, que infelizmente aqui em Portugal ficou pelo primeiro volume. E aproveito para deixar a questão, será que Sem Balas alguma vez vai ser publicado aqui em Portugal? Deixo essa questão para vocês responderem nos comentários, mas agora vamos começar a análise ao Moonshine. Esta série então passa-se durante o período da lei seca, ali nos anos 20 e anos 30 na América, que era uma lei, para quem não sabe, que proibia a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, ou seja, era proibido, um bocadinho à semelhança das drogas, que atualmente são proibidas aqui em Portugal. Na altura, nos Estados Unidos, o álcool era proibido de ser comercializado. E à semelhança do que acontece aqui com as drogas, que continuam em circulação através do tráfico, também durante os anos 20 e os anos 30, muitos gangsters ganharam a vida com o tráfico de bebidas alcoólicas. Assim, nós acompanhamos o nosso protagonista, que é o Lou Pirlo, que ele é um gangster que trabalha para um dos maiores reis do crime de Nova York, e ele tem de ir ao interior dos Estados Unidos para tentar convencer uma família a comercializar, através do tráfico, obviamente, o seu álcool. O Lou então vai ao interior dos Estados Unidos para tentar convencer essa família, e ele conhece então os integrantes dessa família. Temos então o pai, que é o líder da produção desse álcool, temos também a sua esposa e temos os seus filhos. No entanto, o Lou não consegue estabelecer esse contrato entre o chefe e a família e infelizmente fica sem efeito, ele falha na sua missão. No entanto, ele conhece os filhos então do líder dessa família, e ele envolve-se com uma mulher. No entanto, agora vou falar de spoilers, porque eu não consigo falar e analisar a série se não abordar alguns pontos do argumento. Então o Lou envolve-se com essa mulher sexualmente, com uma das filhas do líder dessa família, e durante o ato do sexo, essa mulher acaba por morder o Lou, e o Lou transforma-se então num lobisomem. Nós ao longo das páginas vamos percebendo que essa família tem poderes sobrenaturais, nomeadamente o irmão dessa mulher. No entanto, a história dá essa reviravolta quando o Lou transforma-se num lobisomem, e aqui o interessante do Moonshine é misturar o mundo dos gangsters com esse lado mais sobrenatural dos lobisomens, que é uma mistura que, na minha opinião, funciona muito bem. Uma das coisas também muito interessantes sobre o Moonshine é descobrirmos as dinâmicas da família. Nós percebemos que esses filhos não são filhos biológicos, mas sim filhos adotivos, e que então há alguma tensão, por exemplo, entre a mãe e esses filhos, e isso acentua-se quando o pai da família acaba por ser morto, numa das circunstâncias que eu não vou estar aqui a revelar para também não dar spoiler completo à história, e isso foi um ponto que eu achei muito interessante. Outro ponto, e para mim é o ponto mais forte da série, é a própria personalidade do Lou Pirlo. O nosso protagonista, ao início nós pensávamos que iria ser uma espécie de anti-herói, aquele gajo que consegue resolver tudo, que é muito frio, que é muito calculista. No entanto, com o desenvolver da história nós percebemos que ele é um traste, que ele é um fracassado, é um cobarde, que tem problemas com o jogo, que tem problemas com o álcool, e ao longo destes volumes ele tem algumas oportunidades de se redimir. No entanto, por ele ser realmente um personagem fraco de espírito, ele nunca consegue fazer essa redenção. Não sei se em volumes futuros ele vai conseguir almejar essa redenção. No entanto, até o momento ele não conseguiu, e isso também foi algo que me cativou muito, porque é um personagem muito humano, e isso sem dúvida que é um ponto muito positivo
da escrita do Brian Azzarello. Esse primeiro volume é um volume que tem um ritmo um bocadinho lento, ele não te mostra logo tudo aquilo que tu vais ter ao longo da série. Eu acho que isso é uma decisão interessante do argumento. E depois, passando para o segundo volume e para o terceiro volume, o Brian Azzarello vai abrindo o leque de possibilidades e ele vai realmente fazer com que essa espera que tu tens no primeiro volume seja recompensada no segundo e no terceiro. Eu acho que os volumes 2 e 3 são melhores que o primeiro, principalmente o terceiro. Eu acho que foi o melhor volume até o momento. É uma série que melhora gradualmente com a passagem dos volumes, e vamos tendo ao longo dos volumes vários personagens novos. Existe um personagem no segundo volume que é muito interessante, que é uma espécie de sniper, que tem um visual também muito característico. Eu acho que é uma coisa que o Eduardo Risso consegue dar aos seus personagens, que são designs e aspectos muito icónicos. E estes dois primeiros volumes fecham uma espécie de arco, apesar da história no volume 3 continuar e vocês precisarem de ler os volumes 1 e 2 para perceberem a história do volume 3. No entanto, é como se no volume 3 se abrisse um novo capítulo da história, e que será continuado certamente no volume 4 e no volume 5. Acho que até o momento a série já tem até ao volume 5 publicados lá fora, e é uma série que sem dúvida me conquistou. Outra coisa que eu também gostaria de mencionar sobre o nosso protagonista é o facto de ele ser atormentado por visões da sua irmã. Nós temos vários momentos em que ele tem alucinações com a sua irmã que morreu, e ao longo dos volumes nós percebemos realmente o que aconteceu, e isso é, digamos, parte do drama do nosso protagonista. Falando sobre esse lado mais sobrenatural e dos lobisomens, uma decisão que eu acho que é muito acertada sobre o Brian Azzarello é não mostrar, digamos, muitas vezes esse lado sobrenatural. Ele sabe escolher muito bem os momentos, e obviamente se ele estivesse sempre a mostrar os lobisomens, certamente iria perder esse impacto e seria algo banal, mas é uma coisa que de facto não acontece. No terceiro volume, o Lou tem uma relação com uma mulher negra, que é de facto algo um pouco surpreendente, porque tendo em conta o contexto da história não era algo que fosse muito comum. No entanto, uma coisa interessante é que ele tem essa relação com ela, e ela recorre às suas irmãs para tentar curar o Lou dessa maldição do lobisomem. E paralelamente a isso nós temos um personagem negro que também está relacionado com o passado da sua amante, e que irá dominar, digamos, o lado sobrenatural do Lou, e que irá, digamos, desenrolar-se de uma forma muito, muito interessante. Eu estou ansioso pelo volume 4 e por outros volumes. Sem dúvida que Moonshine é uma série que vale muito a pena, tanto pelo argumento, mas também pela arte do Eduardo Risso. Para quem conhece a arte do Eduardo Risso sabe que ele é um mestre das sombras. Ele trabalha muito bem, principalmente em ambientes no ar, e esse lado no ar está presente no argumento, mas é elevado ainda mais pela arte de Eduardo Risso. A diagramação das páginas também é muito interessante e eu gosto muito da arte. Eu acho que ele já tem um estilo característico. Quem conhece isto certamente irá perceber que é Eduardo Risso. Também quem já leu isto irá perceber a sua arte. A utilização das cores também eu acho que funciona muito bem, principalmente para dar um contraste à arte. E são volumes belíssimamente ilustrados. Falando da edição da G-Flow Studio Portugal, é formato Deluxe, um bocadinho maior e mais largo que as edições do formato cómic. Tem capa dura, tem papel brilhante, e a nível de extras tem galerias de artes que são muito boas, e que eu gosto sempre, o facto dessas edições da G-Flow Studio Portugal terem sempre um pequeno extra, seja um texto, seja na maior parte galerias de arte, mas as escolhas dessas galerias de arte são sempre muito bem feitas. E foi esta análise ao Moonshine. É sem dúvida uma série indispensável do catálogo da G-Flow Studio Portugal, mas digam nos comentários se vocês já leram esta série, se estão a gostar, e não se esqueçam de deixar o like,
subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem mais vídeos de análise. Passem também nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram para verem mais páginas destes livros e de outros. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.